está vindo aqui nessa aula inaugural. E eu gosto de ver esse ambiente onde a igreja propõe o estudo, onde a igreja está disposta a se aprofundar nas Escrituras. Eu gosto muito disso e já quero de antemão dizer que tudo que precisar para isso eu estou à disposição, porque eu creio que o fundamento da igreja, o crescimento da igreja, a maturidade da igreja está amplamente linkada a esse investimento no estudo das Escrituras. Então, louvo a Deus pela vida de vocês, louvo a Deus pela igreja e espero que seja um tempo bom hoje, né? Foi falar que era uma aula inaugural, então uma aula inaugural, vamos de aula, né? Vai ser uma aula, ministração. Quem me conhece sabe, gosto de andar, gosto de falar, gosto de conversar, sou bem leve, gosto de fazer piada, vai ter piada. Vou zoar um pouquinho com vocês, mas vai ser legal. E estejam abertos para aprender, estejam abertos para ouvir. Podem perguntar a hora que quiser, só levantar a mão, a gente discute. Que seja um tempo leve, um tempo de descontração, um tempo de aprendizado, um tempo de ministração. Amém? Queria orar, né, para eu fingir que sou crente. Deus, em nome do Senhor Jesus, te louvo, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar aqui, explanando da Tua Palavra, expondo a Tua Palavra, daquilo que a Tua Palavra tem, que o Senhor possa estar me usando, Pai, esse vaso pequeno, fraco e falho, mas em Tuas mãos, Senhor, que pode ser útil. Então, me usa, Senhor, e abençoe essa igreja, que essa igreja possa receber tudo aquilo que for falado como palavra do Senhor, como algo, Pai, que venha para edificar, Deus. Que seja um tempo abençoado, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vai soltar os slides aí? Deixa eu ver ali. Só para eu não me perder. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre, então um pouquinho d'água. Texto, contexto e interpretação. Texto, contexto e interpretação. O que isso serve, para que isso serve, o que isso nos leva. E conforme eu for falando, eu trouxe alguns periódicos aqui, alguns livros, e aí eu vou apontando algumas coisas que são ferramentas para a gente estar entendendo um pouquinho mais, aprendendo mais sobre essa questão de texto, contexto e interpretação. Estamos aqui para falar sobre a Bíblia. E quando a gente fala da Bíblia, a gente entra num ramo da teologia sistemática chamado a revelação. E a Bíblia é onde Deus se revela. Essa revelação que nós chamamos da teologia de revelação progressiva, ela se dá de diversas formas no decorrer da história. Ela foi algo gradual, não foi algo feito definitivo de uma vez só. Ela foi acontecendo, ela foi evoluindo. E dentro da teologia nós temos dois tipos de revelação. Temos a revelação geral, que ela é dividida em revelação... Calma aí que o slide... tá. Natural, aquela Salmo 19:1, que os céus proclamam a tua glória, o firmamento revela a obra de suas mãos, onde toda a criação revela quem Deus é. A revelação expõe que existe um Deus. Então, esse mecanismo do universo trabalhando de maneira tão perfeita revela que há um arquiteto maior que arquitetou tudo isso. E nós chamamos isso de revelação geral, de âmbito natural. Mas também tem a revelação moral, que está lá em Romanos 2, que é aqueles que não têm acesso à lei, aqueles que não conhecem a lei, os gentios, nos tempos bíblicos, eles também tinham um senso moral. Como é que eles faziam o que era certo sem ter a lei? Porque Deus tinha impresso a sua moralidade, mesmo eles sem ter acesso à lei. Nós chamamos isso também de revelação moral. Tudo isso é uma revelação ampla. Não está vinculada apenas àqueles que creem, mas a todo o universo, a toda a criação está sujeito a esse tipo de revelação. Porém, tem uma revelação especial. E essa revelação foi progressiva. Essa revelação foi feita por meio verbal. Temos ali Moisés, temos Abraão, onde Deus falou diretamente com eles. Adão. Temos a revelação por sonhos, ali tem Daniel, tem José, tem a revelação por milagres, no Novo Testamento, no Antigo também. E temos a revelação escrita, que é o registro disso tudo.
o registro da revelação de Deus. E a esse tipo de revelação nós chamamos de Bíblia. É isso que nós temos aqui. Esse é o texto. Dentro daquilo que a gente vai falar, texto, contexto, interpretação, esse é o texto. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre um panorama bem simples. Não vou me aprofundar tanto, até porque vocês têm muito a conversar durante as aulas, tem muito a explanar sobre, vocês têm professores top, então não vai ser eu que vou ficar dando spoiler aí do que vai acontecer no decorrer do ano, beleza? Mas só para a gente entender então o que é essa revelação escrita, o que é a Bíblia, como que ela é dividida, o que ela contém. Bom, ela tem o Antigo Testamento, né, que vocês vão ter uma aula específica sobre isso, sobre um panorama, e como que ele foi escrito, como que essa Bíblia foi escrita. De tradição oral. Ela não foi acontecendo e as pessoas foram registrando automaticamente. Então, a criação não estava acontecendo e Moisés, que é indicado como o autor e escritor de Gênesis, ele não estava lá. Ixi, Deus criou a água. Não, Deus não foi assim. Foi uma tradição oral. Isso aconteceu, foi passado de geração para geração, para geração, para geração, 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 até que chegou alguém que eu vou escrever isso daí. Eu vou registrar. Então, a Bíblia, o Antigo Testamento, ele é vinculado à tradição oral. E quando ele foi registrado em hebraico. Uma língua muito bonita. Estou com a camisa até que está com umas letras em hebraico. Uma língua muito esquisita, para quem não conhece. Ela é uma língua semita, ela se escreve da direita para a esquerda. Ela é uma língua consonantal, ou seja, não tem vogal, não tem tempo verbal, não tem presente, passado, futuro. Esse aí é o hebraico, quase sei lá, mas é difícil de entender, mas é legal. Para quem nunca viu, eu vou deixar aqui, depois se vocês quiserem, fiquem à vontade. Aqui está uma Bíblia hebraica, muito bonitinha, Bíblia Stuttgartensia, que é o texto padrão do hebraico. Depois vocês podem pegar aqui para dar uma lidinha, para vocês verem como que é bem bonitinha. O hebraico é da hora. Oxe, saiu. Calma aí. Aí. E um pedaço é do aramaico, poucas partes, que é uma variação do hebraico também. Então essa foi a forma de escrita, esse foi o registro do Antigo Testamento. Quanto tempo, né, o período de composição? Foi cerca aí de 1000 anos para ela ser escrita de começo a fim, do Antigo Testamento. Alguns vão falar até 1500 anos, ali de 1500 a 500 antes de Cristo. Então esse período aí, sendo que a história mais antiga, que é de Abraão, acontece provavelmente em 2100 antes de Cristo. Ou seja, a história aconteceu em 2100 antes de Cristo e só foi registrado em 1500, ou seja, quase 1000 anos depois. Então foi a tradição oral que foi passado, até que alguém chegou, eu vou contar a história de Abraão. E assim registrou, né? Então, assim foi o período de composição, um grande tempo, um longo período, bem diferente do Novo Testamento, que a gente já vai ver. Quem foram os autores? Temos vários autores, no mínimo aí 40 autores que participaram dessa produção. Entre eles tem os mais famosos, né? Só cara top, só cara bom, só cara porreta. Temos Davi, que eu tirei da novela da Record ali, né? Quem já viu sabe qual que eu estou falando. Salomão, o rei sábio, aqui é de desenho mesmo. Moisés, que eu tirei do filme. Gente boa. Pastor Marcos Domingues, né? Então temos aí pessoas tops que escreveram. Nunca mais serei convidado. Falei que a gente ia rir. Bom, e aí nós temos a divisão da Bíblia. Que ela, na Bíblia, para nós, no mundo ocidental, ela é dividida em 4 partes. Né? Temos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, os livros históricos, os poéticos e os profetas, que é subdividido em profetas maiores e profetas menores, de acordo com a quantidade de escrita. E isso aí é muito importante citar. Esses números que estão embaixo aqui são os números de capítulos. Quando a gente fala em quantidade de escrita, é quantidade, não a divisão. Porque, por exemplo, aqui, ó, Daniel tem quantos capítulos? Quantos? 12. Deixa eu ver aqui. Tinha outra aqui. Ah, tá, não. Ai, meu Deus, cadê?
Isso, 12, cadê aqui? Aqui, Zacarias tem 14 capítulos. Ué, mas Zacarias então não é maior que Daniel? Tem mais divisões, porém a quantidade de escrita de Daniel é muito maior, porque cada capítulo é um calhamaço, né? Então, lembrando que os capítulos vieram bem depois, então estamos falando aqui de quantidade escrita mesmo. Só que essa divisão é a divisão que nós temos na nossa Bíblia ocidental, né? A Bíblia dos judeus é diferente, né? A divisão deles é diferente, é dividida em apenas 3 partes, que é a Torá, os Nebiim e os Ketubim, que são a lei, os profetas e os escritos, que tem até uma divisão diferente. Então, se você pegar uma Bíblia hebraica, raiz mesmo, ela vai ter uma formação diferente, embora tenha os mesmos livros, e só com algumas coisas diferentes, como Esdras e Neemias vão estar juntos, né? Não há uma separação como tem na nossa Bíblia. Então, só para a gente visualizar um pouquinho do que é o Antigo Testamento, como ela foi escrita, o que se tem nela, como o pastor Marcos escreveu, e por aí vai, beleza? Mas nós temos também o Novo Testamento. O Novo Testamento, que ele foi escrito no material usado, um material chamado papiro, que é uma planta muito frágil, por isso pouco se tem disso, né, dessa planta, porque é um material muito flácido. E o idioma que era falado no Antigo Testamento é o aramaico. Então a gente tem algumas citações até em aramaico, mas o registro se deu no grego koiné, que era o grego tradicional da época, que era a língua, seria o inglês da época, o idioma universal daquele momento, até porque foi não é resquício, foi a herança que os gregos deixaram, embora estivesse no período ali de Roma, a Grécia deixou impresso ali a sua cultura, e por isso a língua falada era o grego koiné, né? Então, aqui está, também tem uma Bíblia aqui em grego. Em grego, acho que muitos aqui já têm um pouco mais de familiaridade, né? Já ouviu falar alfa, ômega, pi, delta, né? Então tem aqui, diferente do hebraico, que não se sabe quase nada, quem não teve contato. Então, essa é a escrita. Os autores, Jesus não deixou nada escrito. É sempre bom pontuar isso, porque tem gente que tem uns livros apócrifos que falam sobre a escrita de Jesus, mas não existe nenhum. Só que algumas pessoas, né, Deus inspirou algumas pessoas para, o Espírito Santo inspirou algumas pessoas para registrar isso, como os discípulos de Jesus, João, Pedro, eles têm as suas cartas. O apóstolo que depois foi reconhecido como apóstolo, que é o apóstolo Paulo, que grande parte do Novo Testamento é de acordo com a escrita de Paulo, escrita paulina. Pessoas próximas aos discípulos, como Lucas, que não era discípulo, não andou com Jesus, mas andou muito com Paulo, foi inclusive aí em algumas viagens missionárias dele. E também líderes da igreja, como Tiago, irmão de Jesus, o líder principal de Jerusalém. Então esse cara aí, tanto que lá no concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, é Tiago que dá a última palavra, ou seja, ele que era a autoridade máxima naquele local, naquele momento, embora Pedro estivesse ali. Então esse cara aí tem suma importância e liderança dentro de Jerusalém, inclusive tem uma carta escrita por ele. Então esse é o Novo Testamento, que é dividido também em 5 partes, né? Os evangelhos, o livro histórico só tem um, que é Atos, as cartas paulinas, e é legal que coloquei aqui, ó, Hebreus, autoria contestada. Eu não acredito que tenha sido Paulo que escreveu Hebreus, então eu colocaria ele aqui nas cartas universais. Mas eu peguei esse daí da internet, estava lá e achei legal para a gente pensar. Então, eu acredito que são 13 livros paulinos, eita, caiu, e 8 livros das cartas gerais, mais o livro profético aqui de Apocalipse, escrito por João. Juntando todos, foi definido pelo cânon, que foi uma definição que veio posteriormente, depois da era Cristo, por volta do século 3 e 4 ali, e ali utilizaram alguns critérios para isso. Coerência com a Torá,
se tivesse coerência com os 5 primeiros livros, dava para pensar sobre o assunto. Inspiração divina, óbvio, Deus tinha que ter inspirado. Autoria confiável, então no Antigo Testamento, se é profeta, a profeta tinha que ter se cumprido. No Novo Testamento tinha que ser um apóstolo ou alguém que o apóstolo indicasse, e outros critérios aí que foram utilizados para isso. Depois dessa definição, foi instaurado o cânon bíblico, que nós temos hoje, o cânon protestante, que é diferente do católico, mas é o que a gente utiliza, está na nossa Bíblia com 66 livros, 39 do Antigo e 27 do Novo. E aqui é importante a gente ter isso em mente, esse panorama, porque esse é o texto. O texto nós temos acesso facilmente, nós temos diversos tipos, diversas traduções desse texto, nós temos diversas formas desse texto, temos letras grandes desse texto, letras pequenas desse texto, mas esse é o texto. E aí a pergunta que fica é: qual é a intimidade que você tem com esse texto? O que você conhece? E aí é bom ter esse panorama geral do que é a Bíblia, do que acontece, o que está situado em cada um. E é legal ter fazer esse exercício, né? Por exemplo, o que dizer de cada livro, né? Não vamos fazer esse exercício agora, porque o nosso tempo é curto, mas, por exemplo, nos 5 primeiros livros, que começa no Gênesis, que é a origem, que vai desde o início, criação de todas as coisas, criação do homem, início do universo, início do pecado, início de um povo, passa para Êxodo, que é a libertação do povo lá do Egito, que vai para Levítico, onde Deus institui as suas leis para o povo, que era santo, para que ele permanecesse santo, ou seja, separado. Vai para Números, que é um livro, é uma narrativa, embora tenha muitas genealogias, é um livro narrativo, que conta a história do povo no deserto, e como uma geração toda que saiu do Êxodo, morreu no deserto do Sinai. Então, em Números, narra tudo isso, que todo mundo que estava lá morreu no deserto, a não ser Josué e Caleb, e por isso uma nova geração aparece. Para eles entrarem na terra prometida, eles precisam ter contato com a lei. Por isso Deuteronômio, que é releitura da lei para aquela nova geração que surgiu no deserto. E aí vamos para os livros históricos. Josué, que é a entrada na terra prometida, Juízes, que é o momento cíclico, e Ruth também é nesse período de Juízes. Temos os livros históricos aqui, 1º e 2º Samuel, que fala da mudança para o regime monárquico. Então começa uma monarquia, que ali nesse 1º e 2º livro de Samuel conta Saul, Davi e Salomão. 1º e 2º Reis conta a divisão, Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá, que conta as duas vertentes, o Reino do Norte até ele ser extinguido de vez pela Síria, lá em 722, e o Reino do Sul até ser levado para o exílio babilônico em 586. E o 1º e 2º Crônicas também vai falar sobre essa divisão, só que só a parte do sul, só a parte ali da linhagem de Davi. E aí temos Esdras, Neemias e Esther, que é o pós-exílio, e temos os livros poéticos, que falam sobre poesia, louvor e palavra de sabedoria, os profetas maiores e menores que estão dentro desse período histórico. Eles atuam dentro desse período que já foi falado aqui. Então, já dá para saber onde cada um atua, em que período cada um atua. Alguns profetas foram contemporâneos um dos outros, como Jeremias e Abacuque, e aí você consegue identificar esses profetas dentro da história. E aí tem os 400 anos de silêncio, né, o período interbíblico, passando para os evangelhos, que são 4, sendo 3 sinóticos, ou seja, com a mesma ótica, com o mesmo prisma, e o evangelho de João. Atos, que é o livro histórico, que mostra ali a história da igreja, o início e o avanço da igreja. E é muito interessante que lá em Atos 1:8 tem aquele versículo que é um índice, né? E eu falei com vocês, sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E Atos demonstra como que foi isso. Começou em Jerusalém, em Atos 2, se espalhou pela Judeia. Em Atos 8, capítulo 1, há uma dispersão, e eles vão para Samaria,
e depois com Paulo ele vai até os confins da terra. Então, Atos conta aí como é que foi essa expansão da igreja, as cartas paulinas, que tem tanto eclesiástica quanto pastoral, e as cartas gerais, e por fim, Apocalipse, que é a profecia de João, que é o primeiro livro escrito pelo apóstolo. Então, esse panorama geral é legal termos em mente, pois esse é o texto que nós temos em mãos. Só que, é fácil de entender esse texto? É fácil? Vamos interagir, minha gente. É fácil ou não é? Tem vezes que não é, tem vezes que é, tem vezes que é mais tranquilo. Vamos lá. Quero a ajuda de vocês para a gente interpretar isso daqui. Já cortei ele em pedacinhos, até que foi fácil fazer isso. O problema foi matá-lo. Agora limpa o sangue da casa e me encontra lá. Pode deixar, estou limpando tudo e não deixarei nenhum rastro para ninguém desconfiar. O que está acontecendo aí? O que vocês acham? Qual que é a cena? Alguém morreu, boa informação, mas o quê? Oi? Alguém foi esquartejado, mas o quê? Podem falar, pessoal. O que vocês acham que aconteceu? Qual que é a cena que está sendo desenhada aqui? Quem? Tinha alguém junto. Cena de um crime? Um assassinato? Vamos lá. Dois irmãos tiveram a ideia de fazer uma feijoada surpresa para seu pai, que estava aniversariando, pois esse era o prato favorito do velho. O irmão mais novo, que era cozinheiro, preparou o porco na fazenda de seu pai, levou-o para o vizinho e enviou uma mensagem para seu irmão mais velho. Já cortei ele em pedacinhos, até que foi fácil fazer isso. O problema foi matá-lo. Agora limpa o sangue da casa e me encontra lá. O irmão mais velho acatou as orientações de seu irmão. Pode deixar, estou limpando tudo e não deixarei nenhum rastro para ninguém desconfiar. À noite, quando o pai voltou para a fazenda, toda a família que estava escondida na casa do vizinho veio ao encontro do velho com uma deliciosa feijoada preparada com muito amor. Olha aí vocês maldosos, já pensando que era um assassinato. Não deixou de ser. Isso aqui é só para ilustrar como um texto, fora de contexto, pode dar margem para muita coisa. Um texto, se você não entender o que está do lado, em volta, você pode interpretar de diversas maneiras. E é por isso a necessidade do contexto. Então a gente viu aqui que é muito simples, algo que vocês provavelmente até ouviram falar sobre 66 livros da Bíblia, sobre a divisão do Antigo e do Novo, informações básicas. Mas é importante também, quando a gente falar sobre estudo das Escrituras, em aprofundamento da Palavra de Deus, da gente pensar no contexto. Porque muitas vezes o texto se faz difícil, ou é difícil de interpretação, tem difícil de interpretação, porque nós não entendemos o contexto. E pior, muitas vezes nós pegamos um texto fora de contexto e aplicamos de uma maneira errada, ou entendemos de uma maneira errada, ou ensinamos de uma maneira errada. Então isso aqui foi só para ilustrar a importância do contexto. E aí para isso, gostaria da gente só entender um pouquinho, vou passar, eu acho que é agora, tá? A importância da arqueologia, né, em alguns aspectos. Eu vou passar um vídeo do Rodrigo Silva, um arqueólogo fenomenal, gosto muito de escutar ele, só como arqueólogo, porque como teólogo, né, não sou muito fã dele não, mas como arqueólogo o cara é top, e ele dá alguns exemplos de como a arqueologia nos ajuda na interpretação da Bíblia.
Está começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a relação entre a Bíblia e a arqueologia. E para começo de conversa, deixe-me dizer que o escopo geográfico dessa relação vai muito além de Israel e da chamada Terra Santa. Quer um exemplo? Eu já visitei diversas vezes o Egito e todas as vezes que eu volto lá, nada me fascina mais que os fabulosos tesouros de Tutancâmon, um jovem e quase anônimo faraó que morreu com apenas 18 ou 19 anos. Os artefatos encontrados em sua tumba encantam visitantes do mundo inteiro que chegam ao Cairo para ver a sua coleção. A sua famosa máscara mortuária sozinha pesa 11 quilos de ouro puro, 24 quilates. A descoberta da tumba de Tutancâmon é quase tão impressionante quanto o próprio tesouro em si. Mas qual a relação entre a Bíblia e o túmulo de Tutancâmon? Ora, ela é muito maior do que você pensa. Quer ver? Pegue a sua Bíblia e leia o que está no Salmo 110, verso 1, um texto que também se repete no Novo Testamento. Ali diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O que quer dizer esse texto? O que seria escabelo? Os tesouros de Tutancâmon respondem. O primeiro que você vê é um trono de ouro de Tutancâmon e, em seguida, um trono portátil para ser usado nos passeios do rei. Embaixo de ambos está um pequeno tablado de madeira com inimigos do rei desenhado neles. Ali o rei colocava os seus pés, e este era o escabelo. Percebeu? Ter um pequeno estrado de madeira debaixo dos pés com inimigos desenhados nele era uma forma de simbolizar a vitória final de um rei sobre os seus adversários. Esse quadro esclarece muito a imagem que está por detrás do Salmo 110. E é também isto que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 13. Aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Esse mesmo elemento cultural pode ser visto nas roupas do rei. Veja essas sandálias que o faraó usava e que estão muito bem preservadas. Em ambas é possível ver a figura de um núbio e de um assírio, ambos inimigos de faraó. O fato de Tutancâmon andar pisando nestas imagens denota, mais uma vez, a vitória final que teve sobre eles. Uma imagem que ilustra muito outras importantes passagens da Bíblia. Quer ver? E o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Romanos 16, verso 20. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, 19. E pisareis os inimigos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que eu farei, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 4, verso 3. Como você pode ver, a Bíblia, embora seja uma revelação de Deus a todo mundo, foi escrita num ambiente cultural específico, com peculiaridades linguísticas e culturais que ajudam muito na compreensão da mensagem desse livro sagrado. Quer mais um exemplo do tesouro de Tutancâmon? Então lá vai. Esta peça em marfim que você está vendo era um descanso de cabeça real usado nos momentos de sono do faraó. Eu sei que você deve estar pensando, e eu concordo, era um travesseiro bastante desconfortável. Ele ficava aqui embaixo da nuca e deveria provocar muito torcicolo no rei. Mas o que interessa é o motivo de uso desse objeto. É que alguns desses travesseiros reais tinham inscrições hieroglíficas que pediam aos deuses bons sonhos para o faraó. Esses sonhos faraônicos eram geralmente impressionados e eles faziam parte da cultura do povo como sendo premonições do que haveria de acontecer no Egito. Ou seja, se o faraó sonhasse coisas boas aconteceriam ao Egito. Se ele sonhasse coisas ruins, coisas más aconteceriam ao Egito. O faraó era uma espécie de divindade entre os homens. Logo, seus sonhos e sentimentos afetavam diretamente o reino. E por isto, na história de José do Egito,
o sonho de Faraó acaba ocupando um grande destaque no panorama daquela trama. Isto aparece na narrativa bíblica de maneira muito forte. Veja, isto não significa que a Bíblia Sagrada endossasse todas essas culturas e práticas do Antigo Egito, mas aquilo tudo fazia parte do seu fundo cultural. Por isso, Deus usou elementos, meios conhecidos da época para revelar as suas verdades para aqueles mesmos povos pagãos. E por isso, então, que ele falou numa linguagem que o faraó e os egípcios pudessem reconhecer. Entenderem como o contexto cultural, a arqueologia, ela ajuda nesse contexto, pois ela vai dar o aparato ali cultural, social, histórico, geográfico, e tudo isso nos ajuda na área da interpretação do texto. Então, só para a gente... A Bíblia, ela é inspirada por Deus, isso não há o que discutir. Mas os acontecimentos bíblicos acontecem dentro de um período histórico, dentro de algum lugar geográfico e dentro de culturas. Então a arqueologia surge para ajudar a identificar o contexto histórico, geográfico e cultural do texto. Isso nos ajuda a entender com mais clareza o que aquele texto quis dizer. Daí a importância da arqueologia em favor da Bíblia. E isso a gente pode trazer como exemplo a própria geografia. Então é bom estar por dentro. Esse livro aqui é muito bom. Os Outros da Bíblia, é do André Daniel. Ele vai falar sobre os povos, como o Rafa falou, que aparecem na Bíblia. Então é bom para saber da cultura deles, porque muitas coisas acontecem de acordo com, não posso dizer, para que se torne claro dentro do contexto. Por exemplo, qual foi o chamado de Moisés? Deus chamou Moisés para ser o quê? Eu te farei como Deus. O chamado de Moisés foi para ser Deus. Meu Deus! Queima o herege! Por que ele fala desse jeito? Como vocês viram, o faraó, ele era uma divindade. Ele era reconhecido como uma divindade. E não que a Bíblia esteja endossando isso, afirmando isso, mas para que eles saibam, conseguissem entender, Moisés é como se fosse na altitude de Faraó. Faraó mandava os seus mágicos, ele, o Deus, mandava seus mágicos, e Moisés, o Deus, mandava Arão para falar em nome dele. Então era equivalente. Não que isso fosse verdade, não que Moisés fosse Deus, isso não é. Mas dentro da cultura dá para entender o porquê que Deus chamou ele, não para ser apenas um profeta, não para ser, tanto que ele fala, você será como Deus e Arão será como seu profeta. Isso está lá em Êxodo capítulo 7 e no capítulo 4 também. Então, essa questão do contexto nos ajuda a entender muito dos textos que a gente encontra na Bíblia. E esse aqui é o panorama histórico o geográfico que a gente encontra. Temos aqui o Egito, temos aqui o Sinai, aqui é o Monte Sinai, está aqui, ó, Monte Sinai. Esse livro aqui, ó, Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia, muito legal, que ele vai passando o mapa e vai passando a história. E os mapas vão mudando de acordo com a história, porque a geografia vai mudando. Então aqui, ó, tá vendo aqui é Canaã, terra dos cananeus. Isso aqui é o nome dado àquele território da terra prometida antes dela ser terra prometida. Egito, Canaã, aqui já é Mesopotâmia, aqui já é onde vai ser as viagens de Paulo. Então isso aqui é basicamente o espaço geográfico que se tem na Bíblia no decorrer da história. Aqui já não é mais Canaã, é aquele território, é o mesmo território aqui, ó. Eu falo que é aonde o mundo faz paz e amor. Tá vendo aqui, ó? Parece que o mundo tá assim, ó. É essa aqui, ó.
Nessa parte aqui está chamado de Canaã. Aqui já é a terra prometida, também chamada futuramente de Palestina. Então aqui já é na divisão das 12 tribos. Aqui Judá e Simeão, que depois será o reino do sul, e as outras 10 tribos que formará o reino do norte. Aqui já é a Palestina, é o mesmo território. Depois de Canaã, depois da terra prometida com as suas divisões, aí aqui já é o mesmo território, só que nos tempos de Jesus. Judéia, Samaria, aqui tem Jerusalém, aqui tem a Galileia. Então, aqui os territórios, aqui é a Gadara, onde, né, tem um gadareno lá. Esse aí é o território, que os filisteus ficavam por aqui. É o mesmo território. E por que é importante ter uma noção de geografia? Porque quando você entende a geografia dentro da história, aquilo se torna mais claro, até mais poderoso. Por exemplo, abram suas Bíblias aí, 2 Reis, capítulo 19. 2 Reis, capítulo 19. Vou ler o versículo 17 até o 19. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas as nações de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses deles no fogo e o destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu é o Senhor. Então eles estão pedindo, essa aqui é a oração de Ezequias, porque havia um povo ali querendo dominar o povo de Deus. Só que aí ele ora e Deus responde. Vamos lá no versículo 35. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens do acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Então Ezequias ora, pedindo a Deus, porque tem um povo querendo invadir, que é a Síria. E aí, Deus vai lá e dá o livramento. Foi lá o anjo do Senhor. Vocês entenderam? O livramento. Foi bom o livramento? Foi bom mesmo? Foi poderoso? Acho que não foi tanto assim, pela reação. Mas se vocês entenderem, verem a situação, talvez dá para ficar melhor. Isso aqui é o mapa da Síria. Tudo que é verde aqui, o verde claro e o verde escuro, é a Síria. Estão vendo Judá? Estão enxergando Judá? Esse pontinho amarelo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse pontinho amarelo? Olha o livramento que o Senhor deu para o povo. Esse povinho resistiu a isso daqui, ó. Porque o Senhor, o anjo do Senhor moveu ali e nada aconteceu. Se você mostra esse mapa aqui, não tem ateu que fique de pé. É só brado de vitória. Porque é milagre isso daqui, ó. Olha o tamanho de Judá, olha o tamanho da Síria. Quem teve a vitória? Esse pontinho aqui, ó. Porque o Senhor estava com eles. Vendo o texto, só o texto, às vezes fica meio mais... legal, Deus deu uma vitória. Mas você tendo um panorama, você visualizando o que isso significa, fica mais forte. Daí a importância da gente ter esse aparato do contexto. Porque quando você tem um texto, explana o contexto, a sua interpretação se torna melhor. Porque vamos tentar imaginar um pouquinho da situação, da realidade. Naquele tempo não tinha CPFL, não existia luz no poste, não existia luz elétrica. E o povo fazia diversas caminhadas
pelo deserto, muitas vezes à noite. E aí, para eles conseguirem chegar até um lugar seguro, pelo menos, eles colocavam lamparinas nos tornozelos. Aí eles iam andando, e aquela luzinha ali iluminava o suficiente para que eles não viessem a cair num buraco, ou que eles não viessem a ser picados por uma serpente ou por um escorpião. Então aquela não iluminava o caminho todo, mas o suficiente para que eles não viessem a tropeçar, caírem em armadilha de salteadores ou serem picados. Quando você entende essa realidade, você entende Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É essa analogia que o salmista está fazendo. Talvez, se a gente ler, passar os olhos por cima assim, a gente não consegue perceber a analogia e o poder disso. O salmista está falando que a palavra de Deus é suficiente para que, por mais que não ilumine o caminho inteiro, ela é suficiente para fazer com que você não tropece e não seja atacado. É essa analogia que o salmista está fazendo. Está vendo como o entendimento do contexto muda a nossa visão sobre o texto? Isso é uma boa e saudável interpretação. Ou quando a gente vai lá para o Novo Testamento, lá em Atos, capítulo 25, versículo 11. Abra aí, Atos 25, 11. É Paulo, preso, que diz: se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo a César. Em alguns capítulos anteriores, Paulo tem a convicção de que ele precisa ir para Roma. E aí quando ele encontra lá com os presbíteros de Éfeso e fala: eu não sei o que vai acontecer comigo, mas o Espírito Santo está me revelando aqui que é chibata. Vou para Jerusalém e de lá eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu preciso ir para Roma. Deus colocou isso no meu coração. E aí Paulo de fato vai para Jerusalém, se despede dos presbíteros, vai para Jerusalém e lá ele é preso. Lá ele é pego e ele passa a ser julgado. Só que Paulo, ele era judeu, da tribo de Benjamim, judeu mesmo. Só que ele também era cidadão romano. Cidadão romano tem algumas vantagens, inclusive de ser julgado pelo próprio imperador. Se ele requerer e for achado ali a necessidade, ele pode ser julgado pelo próprio imperador. E Paulo, por ser cidadão romano, utiliza esse recurso. Eu apelo a César. E aonde que o imperador ficava? Onde? Em Roma. Ele ganhou uma viagem gratuita para ir para Roma. Preso, mas foi para Roma. Foi um passeio de leves. Porém, tem um agravante aí. Isso aqui foi mais ou menos 64 depois de Cristo. César não é o nome do imperador. César era o nome do título. Todo imperador romano era conhecido como César. Ou alguns como Augustus, porque é o título de divindade que alguns imperadores requeriam. César era só um título. Quem era o imperador em 64 depois de Cristo? Alguém sabe? Valendo... Brincadeira, não vou dar meu livro não. Quem era? Nero. Sabem quem foi Nero? Cara, gente boa, da paz. Matou a própria mãe, matou 2 mulheres, uma a pontapé porque era estéril, matou quase todos os seus opositores, e na sua lista tem quase 15 mil assassinatos, sendo que a grande maioria era de cristãos, onde geralmente ele levava para o Coliseu para morrer nos jogos, ou ele tacava fogo nele para iluminar o seu jardim. Era esse que Paulo pediu: eu quero que ele me julgue. E de fato foi isso que aconteceu. Foi ser julgado por Nero, vapo,
decapitado, provavelmente. Porém, cumpriu a sua missão de ir para Roma e ali pregar. Então ali a gente vê, com uma simples fala, eu apelo a César, uma mente brilhante, mas também um martírio do apóstolo Paulo, ao se colocar à disposição e morrer em prol da obra que ele tinha. Entendendo um pouco do contexto, fica tudo mais uau! E tantas outras passagens, como a gente conhece um pouco da linguística lá das línguas originais, lá em Lucas 5, quando Pedro se depara com Jesus, ele chama ele de Rabi. E depois da pesca maravilhosa, ele chama o Senhor de Kyrios, que é um título também de divindade. Ali há a conversão de Pedro, pois ali, nas línguas, no português não dá para perceber tanto, mas olhando nas línguas originais dá para ver que de fato ali ele reconhece Jesus como Deus. Então, você entendendo um pouco do arcabouço, do contexto histórico, geográfico, cultural, o texto ressalta aos olhos. E isso é muito lindo, quando a gente consegue, não só consegue, mas como a gente tem esse ímpeto, como a gente tem esse intuito de estudar. Por isso que eu gosto de estar em ambientes onde a palavra é estudada. Por isso que eu louvo a Deus pela vida de vocês, por vocês estarem querendo estudar mais da palavra. É fato. Poucas igrejas investem em estudo da palavra. Aproveitem. Louvem a Deus pela liderança dessa igreja que está propondo isso. Professores que estão se capacitando dia após dia para oferecerem isso a você. Porque isso é valioso, né? Uma igreja saudável, uma igreja sadia, uma igreja pautada na palavra. E muitas vezes o que nós vemos é igrejas com conhecimento raso. Teve uma vez que eu sempre gosto de fazer piadas, né? Deu para perceber. E conversando, piada ruim, eu gosto de piada ruim. Quanto mais ruim, melhor. E aí eu conversando com um menino lá, jovem, velho de igreja. Aí eu falei para ele, cara, ele também um monte de piada ruim. Eu falei, cara, você é o único que Deus deixa ser salvo pelas obras. Aí ele, por quê? Eu falei que se depender da graça, tu tá lascado. Sem graça, sem graça. Aí fez assim para mim, não entendi. Eu falei, graça, salvação pela graça. Ele, não entendi. 20 anos de igreja e não sabia que a salvação é pela graça. É essa a realidade de muitas igrejas. É essa a realidade de muitos crentes. Não tem um mínimo de fundamento, que é o que o pessoal está querendo trazer para vocês. Não tem um mínimo de conhecimento bíblico, nem que seja panorâmico, que é isso que a galera quer trazer para vocês. Não tem um respaldo bíblico para fundamentar a sua família. E é isso que o pessoal está querendo trazer para vocês. Então, aproveitem isso. Aproveitem essa oportunidade. Porque não é todo lugar que tem. E o porquê que eu gosto disso tudo? Por que isso é importante? Por que isso é legal? Não vou fazer mexer não, porque eu não trabalho com isso. Mas, cadê? Eu inventei de fazer... Tem que seguir os passos de Jesus, vou virar marceneiro também. Fui inventar de fazer uma estante para os meus livros. Comprei os negocinhos, pai, pum. Isso aqui é eu montando ele, fiz negócio. Obra final. Pá! Cê é louco. Formato de cruz, dá para ver? Ó, bonito, hein? Show de bola. O que eu usei para isso? Fui atrás de quem sabia. YouTube e ferramentas. Aqui minha maquininha aqui, né, a parafusadeira e a furadeira. Eu não gosto de usar parafusadeira e furadeira na mesma. Fui cada uma na sua. E aí consegui ter um lugarzinho para colocar meu calhamaço de livros. Por que eu estou falando sobre isso? Para expor meus livros? Não, nada a ver. Eu sou marceneiro? O que vocês acham? Não. Fiz curso de marceneiro? Não. Pretendo ser marceneiro? Não. Não. Vou fazer para vender um negócio desse?
Não. Mas para quê? Isso. Mesmo sem ser um profissional na área, recorrendo atrás de quem conhecia e utilizando as ferramentas certas, eu consegui construir algo bom, algo que iria me ajudar. Porque se eu deixo esses livros espalhados pela casa, a nega véia me mata, né? Então me ajudou, me salvou esse negócio. Não sou um profissional, não pretendo ser, não vou trabalhar com isso, mas mesmo sem isso, correndo atrás, com as ferramentas certas, eu consegui produzir algo bom que me ajuda no meu ministério. É isso. O estudo teológico é isso. Você não vai sair daqui um teólogo. Você não vai sair daqui com um certificado. Você não vai sair daqui com um doutor em teologia. Mas com certeza cada aula vai ser o suficiente. Eles vão te mostrar ferramentas e conhecimento suficiente para vocês construírem algo bom, benéfico para você e para a igreja. Esse é o intuito desse curso. Não é formar doutores, não é formar teólogos, não é formar palestrantes, conferencistas, mas crentes maduros e saudáveis na palavra do Senhor. E isso é útil para você, para a sua vida como cristão e para a saúde da igreja. Então, aproveitem. Só para concluir, o texto, que é a revelação, texto, Bíblia. Eita, estou amassando a folha. O texto, entendido com a ótica do contexto, que é o estudo teológico, nos dará uma melhor interpretação. Lembra que eu falei que a gente vai falar sobre texto, contexto e interpretação? Então o texto, com a ótica do contexto, nos dará uma melhor interpretação, que é uma compreensão devocional e eclesiástica. O estudo também nos ajuda no nosso relacionamento com Deus. Nós não precisamos estudar apenas para dar aula, embora isso vai ser um avanço para a sua utilização no corpo, para dar uma aula, para preparar um estudo, para utilizar num pequeno grupo, para preparar um sermão, sei lá, para evangelizar, mas também no meio devocional. O estudo dá esse aparato. Portanto, travou. Foi aí? Bem na conclusão. Vai. Aí. Ler, compreender e interpretar as escrituras é uma arte, um cultivo e uma guerra. Não é fácil manter o foco, a disciplina, por isso que é uma guerra. Porque é belo, é progressivo e é árduo. Que esses encontros venham despertar o interesse pela pesquisa, pelo estudo, pelo aprendizado e pelo ensino da palavra. Então, grudem nessa galera que está querendo ensinar vocês. Se disponham também, a partir do momento de aprender, aprender a ensinar também. E que esses momentos possam cada vez mais se repetir. Que vocês possam crescer nisso, tanto no texto, quanto no contexto e na sua interpretação. Amém? Alguma pergunta? Vamos que o Mateus está doidinho para responder vocês. Não? Então que Deus nos abençoe, abençoe vocês, abençoe cada aula, abençoe esse ano letivo, que vocês possam se esmerar na palavra dia após dia. E se vocês quiserem ver um pouquinho do material, tem um comentário bíblico, tem questão de história, tem dicionário, tem a Bíblia do Antigo e do Novo, só para vocês conseguirem visualizar um pouquinho mais. Amém? Queria orar antes de partir. Deus, em nome do Senhor Jesus, coloco, Pai, Igreja Batista Vila Jockey no teu altar, Deus. Eu te louvo, Senhor, por essa proposta de ensino, de estudo da palavra, de aprofundar nas escrituras, Senhor. Pois nós sabemos, Senhor, que o teu povo peca por falta do conhecimento, tanto intelectual quanto no relacionamento contigo. Mas essa igreja, Senhor, está se dispondo, está tendo um compromisso, Senhor, de investir no crescimento, na maturação, na evolução de cada um aqui, Deus.
Que a igreja possa abraçar essa causa, vestir essa camisa, amar as Escrituras, ler o texto, se empenhar no contexto e ter uma interpretação saudável da tua mensagem. Deus abençoe essa igreja, abençoe, Senhor, cada metodologia, cada aula, cada didática, cada professor, cada aluno, e que tudo o que vier acontecer nesses dias, em cada aula, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome. Essa é a minha oração e é no nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém.